Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos. 19 de agosto de 2019. Eu tenho certeza que você vai se lembrar do que aconteceu nessa data, porque o dia virou noite na capital paulista. Não é exagero, não. Vamos lembrar? Os relógios marcavam 3 da tarde, mas o céu ficou escuro. O céu estava escuro. Isso foi consequência de um problema que aconteceu a mais de 3.000 quilômetros de São Paulo. O aumento das queimadas e do desmatamento na floresta amazônica. Mas esse dia que foi notícia no mundo todinho não é o único momento que evidencia a escalada de descaso e de destruição com o meio ambiente no nosso país. Vou listar aqui alguns exemplos, todos eles no ano passado, para refrescar a nossa memória. Vamos lá. Em abril do ano passado, centenas de cientistas e organizações indígenas publicaram um manifesto na revista Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Nesse manifesto, o grupo criticou a política ambiental brasileira e pediu respeito ao meio ambiente e aos povos indígenas. No mês seguinte, em maio, 8 ex-ministros do meio ambiente assinaram um manifesto contra as políticas ambientais do presidente Bolsonaro, apontando para, abre aspas, o afrouxamento do licenciamento ambiental travestido de eficiência da gestão, fecha aspas. Em julho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados que apontavam um aumento de 88% do desmatamento na Amazônia, isso em relação ao mesmo período de 2018. Foi o pior registro desde 2016. A repercussão desses dados terminou com a exoneração do diretor do Instituto à época, o Ricardo Galvão. Em 2020, a gente está com as nossas atenções focadas na pandemia do novo coronavírus, claro, mas isso não significa que o desmatamento tenha acabado, de jeito nenhum, aliás. No mês passado, o INPE registrou o maior índice de desmatamento da Amazônia nos últimos 12 anos, uma área de 10.129 quilômetros quadrados. Para a gente ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem cerca de 1.500 quilômetros quadrados. No início desse mês, um grupo composto por empresários do Brasil e de fora do Brasil também entregou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. No documento, o grupo defende o desenvolvimento sustentável, pede o combate ao desmatamento ilegal na região e demonstra preocupação com a percepção negativa da imagem do Brasil no exterior. E, na sequência, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central também divulgaram uma carta conjunta defendendo um controle firme nas áreas de fiscalização e desmatamento. O que aconteceu desde então? Mais uma exoneração no INPE. Na última segunda, o governo exonerou a coordenadora Lúbia Vinhas, responsável exatamente pelo quê? Pelo monitoramento do desmatamento na Amazônia. No Item Mais de hoje, a gente vai conversar com o Fábio Alperovitch, diretor da Fama Investimentos. O Fábio é um dos pioneiros no Brasil em fundos de investimento com preocupação ambiental.
Fábio, muito bem-vindo aqui ao Item Mais. Obrigada por topar conversar com a gente num momento em que esse assunto está tão em voga, tão em pauta, né? A gente só está ouvindo falar disso, pelo menos nas últimas semanas, mais especialmente nessa semana. E antes de fazer a primeira pergunta para você, eu quero dizer que a gente está gravando esse episódio para deixar muito claro aí a quentura do momento. A gente está gravando esse episódio pouquíssimo tempo depois do vice-presidente Hamilton Mourão ter anunciado, então, medidas contra crimes ambientais na Amazônia. Então, primeira pergunta, primeira dúvida para a gente poder seguir nessa discussão tão importante. Já dá para a gente saber se vai ter algum tipo de reação dos mercados a essas declarações, Fábio? Bom, Mona Lisa, eu acho que os investidores, na verdade, eles já vêm se manifestando já há um bom tempo. No ano passado, existiu um manifesto também bem grande em relação ao desmatamento na Amazônia, em agosto, e acho que o mercado deu um pouco de tempo para o governo reagir e essa reação não ocorreu. Então, mais uma vez, os investidores tentaram um diálogo com o governo através de engajamentos públicos e depois uma reunião privada com o governo. E também tem uma iniciativa de empresários brasileiros se movimentando nessa mesma direção. Eu acho que o governo talvez tenha ganho um pouco de tempo, porque prometeu uma mudança de atitude, mas o mercado cansou de só esperar discurso e vai querer ver resultados práticos. Agora, Fábio, o que aconteceu mais recentemente? Qual que foi o ponto da virada? Eu queria que você explicasse bem, porque a gente tem um monte de percepção solta, mas não a percepção de quem realmente tem um olhar específico para isso. Existia um alerta em relação à questão da mudança climática. Esse alerta já passou de ser um alerta. A gente tem hoje uma situação que é extremamente crítica e a gente já está chegando num ponto de irreversibilidade. Passado esse ponto, não tem mais o que fazer. Ao contrário da crise da Covid, por exemplo, em que em algum momento pode existir alguma vacina ou tratamento ou cura, na questão da mudança climática não existe. Passou desse ponto, a gente já vai comprometer de fato a vida como ela é neste planeta. Então, a paciência acaba ficando cada vez menor porque todas as soluções elas demandam algum tempo. O que tem acontecido é que o Brasil, infelizmente, poderia ser um protagonista muito positivo nesse debate, uma vez que 40% das florestas tropicais estão aqui. Ou seja, para todas as empresas que estão se comprometendo a reduzir emissões e neutralizar suas emissões de CO2, eles terão que comprar créditos de carbono de algum lugar. Então, o Brasil poderia estar, entre aspas, lucrando muito com essa questão. Se a gente tivesse um mercado aqui de carbono desenvolvido, a gente poderia estar exportando créditos de carbono. E, ao contrário, o Brasil não tem cuidado da questão do desmatamento, que não só impede que esses dólares venham para comprar esses créditos de CO2, mas também que a gente tem comprometido esse sequestro de carbono. Então, existe uma preocupação muito relevante e ela é genuína de investidores, de empresários, de governos que têm feito muita pressão em cima do Brasil para que a gente tenha preocupação com a floresta amazônica, que é uma das principais fontes de sequestro de CO2 do planeta. Você falou da crise da Covid, né? E minha percepção como repórter é que teve um certo esquecimento temporário pelas questões mundiais que a gente tratou ultimamente. Por exemplo, a pandemia, né? Desde dezembro, o mundo está de olho ali nos primeiros casos da pandemia. O ano de 2020 começou com essa questão lá na China. Aí, esse efeito dominó que parecia meio fim de mundo por causa da pandemia e o tal vídeo da reunião do dia 22 de abril, que a reunião foi dia 22 de abril, mas que a imprensa teve acesso dia 22 de maio. O que o elemento pandemia deu de respiro para o governo brasileiro? Respiro esse que não virou atitude e que poderia ter virado em algo. Claro, estou citando a frase do ministro Ricardo Salles, que para mim marca a gestão de alguém à frente de uma pasta. É impossível fazer referência a outra frase depois dessa que todos nós descobrimos. Essa frase, aliás, que repercutiu no mundo inteiro também, a da boiada. Ótima sua colocação, ótima pergunta e faz todo sentido. A gente só tem que entender que a crise da Covid é uma crise visível e a crise da mudança climática é uma crise invisível. Mas a crise da mudança climática, enfim, ela começa a dar sinais aqui e ali, por exemplo, que tem acontecido na Sibéria e várias manifestações das alterações climáticas, mas a gente não tem como perceber a magnitude dela, mas
a magnitude é muito maior, muito mais severa do que a crise da Covid. Mas enquanto estava, e ainda está, né, no meio de uma pandemia, o grau de urgência, ele muda. Então, no momento em que a gente começa a discutir isolamento vertical, horizontal, vai ter vacina, não vai ter vacina e etc., tira um pouco de foco do curto prazo das pressões em relação a desmatamento. De fato, nisso você tem toda a razão. Mas, por outro lado, faz com que o respeito à ciência seja valorizado, coisa que estava sendo deixado de lado. Então, na minha opinião, ainda que no curtíssimo prazo o efeito da Covid ele tenha arrefecido os ânimos em relação à questão do desmatamento, que agora está voltando, o respeito à ciência traz uma luz muito grande em relação à preocupação da mudança climática. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está, enquanto sociedade civil e mercado, debatendo se a mudança climática existe ou não existe. Esse debate não existe, isso é ciência. A gente deveria estar debatendo aqui quais são as soluções, quais os caminhos, quais as consequências para determinados caminhos, e não se ele existe ou não existe. Então, a Covid traz à luz a ciência e eu acho que isso vai acabar acelerando e aumentando a pressão por soluções. Aproveitando aí do seu vasto conhecimento a respeito, me explica como é que pode, já que você falou do tal respeito à ciência, a gente vê a maior liderança mundial, que é o Donald Trump, não estou falando pelo exemplo, estou falando pelo cargo que ele ocupa, e da devoção que várias lideranças no mundo têm a ele, inclusive o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, esse tal negacionismo em relação à ciência, isso é proferido em verso e prosa pelo presidente Donald Trump a todo momento. Vamos lembrar aquela frase recente que ele deu: não tô vendo nada de aquecimento global aqui, tô com muito frio em tal lugar. Essa frase foi recente dele, que não sabia ver a diferença entre calor e frio na questão do aquecimento global. Então, quando a gente olha para nossa casa aqui, para o nosso entorno, é até meio que compreensível a gente perceber que esse negacionismo ecoa pelo mundo, com vozes que têm muita representação, ou tinham até então. O que você pode falar sobre isso quando a gente olha o respeito à ciência, os investimentos, os negócios e as atitudes governamentais nessa equação difícil de resolver? Totalmente verdade, mas tem uma questão que é meio paradoxal, porque justamente lideranças como essas que negam ciência e fazem discursos muito antagônicos a questões tão relevantes, isso faz com que esses assuntos se fortaleçam e façam que a sociedade civil se mobilize e a imprensa se mobilize também. Uhum. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Não existe um dia em que assuntos sobre desmatamento ou sustentabilidade ou mudanças climáticas, etc., não estejam na imprensa mainstream do Brasil hoje em dia. Até 2018, quem quisesse se informar sobre essas questões, elas estavam totalmente circunscritas à academia ou à mídia especializada. Elas vieram para o mainstream justamente para antagonizar com os discursos negacionistas em relação a essas questões. Então, parece que, de fato, elas estão fortalecendo, minimizando as questões, mas acontece o oposto. A sociedade civil se mobiliza, os empresários se mobilizam, a imprensa se mobiliza e acaba fazendo com que tenha um efeito reverso e os movimentos ganham bastante força. Falando em movimento que tem força, vamos falar sobre a pressão financeira, né, sobre o governo. O Brasil pode afastar investimentos estrangeiros e perder de verdade mercados se não mudar os rumos da política ambiental. E mudar os rumos da política ambiental significa mudar também de ministro. Tudo bem que a gente tem ali o vice-presidente Hamilton Mourão na presidência do Conselho da Amazônia, mas eu falo sobre a gestão da pasta. Como é que esse encaminhamento de uma questão política tão importante também afeta e muito a questão financeira que nenhum governo do mundo pode desconsiderar, né? Perfeito. Acho que os investidores, eles têm muito claro que eles são bastante pragmáticos. Então, no final das contas, o que eles querem é resultado. Eles estão bastante descrentes em relação à gestão da pasta, mas a fulanização, ou seja, apontar um culpado ou trocar a pasta de mão, faz menos sentido do que, de fato, ver resultados. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: seja quem for que esteja liderando a pasta, o que os investidores vão querer ver é resultados concretos. Isso posto, a gente tem que pensar em relação
relação ao boicote, né, dos investidores boicotando o Brasil enquanto local para seus investimentos, porque esse boicote não necessariamente é justo. Há 2 minutos atrás, a gente estava falando sobre mobilização da sociedade civil, da sociedade, enfim, de vários empresários e que estão lutando em prol das causas do meio ambiente. Então, o boicote indiscriminado ao Brasil acaba punindo uma sociedade civil. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa acho que foi do Boston Consulting Group, falando que 95% da população brasileira se importa com questões ambientais. Então, o boicote irrestrito significaria punir a sociedade civil. Quem que deve ser boicotado? É quem, de fato, tem essas malpráticas, né? E são algumas empresas que mineram ou que fazem pecuária ou que desmatam diretamente a Amazônia, e esses deveriam sim ser punidos, e não só pelos investidores internacionais, mas pelos investidores locais, pelos bancos que dão crédito, pelas agências de fomento de crédito e principalmente pelos consumidores. Vamos pontuar também as manifestações importantes que estão surgindo já há um tempo e que dão o caldo da seriedade e da gravidade dessa discussão. Por exemplo, o presidente do fundo de investimentos, o BlackRock, o Larry Fink, publicou carta, né, sobre mudanças climáticas. Qual que foi a importância disso? Isso realmente pesa? Muito. Pesa muito. Na verdade, o Larry Fink tem escrito cartas sobre propósito e desde 2012. Em 2020, ele foi bastante enfático na carta e a carta deixou de ser uma carta só que focava em princípios e boas ideias e passou a ser uma carta que trazia atitudes concretas. E essa carta foi no começo de janeiro de 2020 e desde então o BlackRock tem atuado de forma bastante contundente em relação às questões climáticas, colocando as questões climáticas no centro da pauta, né, da sua filosofia de investimentos. Então, ele se comprometeu, por exemplo, a desinvestir de todas as empresas que fossem de térmicas a carvão, que é pouco relevante aqui no Brasil, mas bastante relevante fora do Brasil. Esse foi só o primeiro compromisso. Eu imagino que, logo após este compromisso, havia alguma coisa em torno de combustíveis fósseis. Ontem mesmo, a BlackRock anunciou que votou contra, se não me engano, 53 empresas nas quais eles têm investimentos, por conta da má condução da política climática. Então, de fato, o maior gestor de ativos do mundo, com 7 trilhões de dólares sob gestão, está se mexendo, e isso causa uma onda enorme, porque seus pares também precisam se mexer e a atitude está sendo cobrada em relação a eles, e essa onda respinga no Brasil. Então a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil de uma forma bastante intensa nesse momento, mas muito em função da influência do BlackRock em janeiro de 2020. Mas então me responda algo, se é que dá para a gente responder, por que apesar de todas essas vozes, porque apesar de toda essa circunstância, a gente está vendo ainda esse desmonte do INPE, esse descrédito do INPE, público e notório, que a gente está acompanhando nos recentes acontecimentos envolvendo o Instituto? É difícil entender e julgar não estando lá, mas de qualquer forma, eu acho que é imperativo que o governo entenda que a Amazônia é um ativo e não um passivo. Sim. É um ativo extremamente valioso. O governo até agora ele tem dado demonstrações do tipo, olha, eu preciso de ajuda para combater o desmatamento, porque não é fácil e etc. Mas como se fosse um passivo de que ele precisasse de ajuda ou de financiamento para isso. Ele jamais se portou numa maneira ao contrário, entendendo que a preservação da Amazônia significaria desenvolver o mercado de negociação de créditos de carbono no Brasil. Isso poderia trazer para o Brasil algo como 10, 20, 30 bilhões de dólares por ano, e o que faria com que o PIB, que vem estacionado, aliás, até negativo por muitos anos, pudesse crescer 2, 3, 4, 5% ao ano. Então, o governo precisa entender que essa agenda deixou de ser só uma agenda ambiental, essa é uma agenda econômica. E no momento que o governo entender que é possível trazer investimento e crescimento sustentável do PIB a partir da Amazônia, e não explorando a Amazônia, não derrubando a Amazônia, mas sim certificando os créditos de carbono que lá são sequestrados, eu acho que vai ter outro encaminhamento. Vamos aqui pensar juntos, quero aproveitar esse seu profundo conhecimento para a gente também tratar de uma questão que é tão velha, que é tão fora de moda, mas que infelizmente voltou com tudo nessa pauta que também acaba sendo polarizada, que também acaba tendo um tom de comunista, capitalista, um tom de quem explora isso e defende aquilo, porque
enquanto a gente tem esse discurso de que todas as questões, elas são polarizadas, tem a ver com opções político-partidárias, com defesa de direita ou de esquerda, a gente ainda fica ouvindo até hoje vozes importantes, não digo que importantes porque elas são corretas, importantes porque ecoam muito, ainda com aquele senso comum de que meio ambiente é coisa de população indígena, de ribeirinho, de ONG comunista. Quando é que a gente vai acabar com essa discussão? Como a gente pode acabar com essa discussão? E eu só complemento que essa questão não é só a questão ambiental, a questão de direitos humanos também foi totalmente ideologizada no Brasil há muitos anos. Então, é como se a pauta de meio ambiente e direitos humanos tivesse sido, entre aspas, sequestrada por uma ideologia e a ideologia contrária tivesse total repulsa a essas questões e repelisse as questões como se fossem ideológicas. Obviamente não são. Direitos humanos e meio ambiente é algo que está acima de todos nós. O problema é que essa questão que foi ideologizada fez com que uma determinada ideologia, que é a corrente mais à direita, por repelir a questão, nem a discutiu. Então, criou-se um vácuo de conhecimento muito grande. E esse vácuo de conhecimento ele precisa ser preenchido antes que a gente consiga evoluir. Então, como eu tinha falado anteriormente, aqui, por exemplo, no mercado financeiro, não está se discutindo quais os cenários e consequências para o planeta se ele aquecer 1,5 graus, 2 graus ou 3 graus. Aqui se discute se a mudança climática existe. Então, a gente está extremamente atrasado no debate. Então, eu acredito que essa despolarização ela só virá com conscientização e educação. A gente precisa entender que esses temas não podem ser ideologizados e, ao não serem ideologizados, eles precisam ser compreendidos. Hoje a gente tem uma incapacidade, falando hoje a gente, enquanto eu sou um participante do mercado financeiro, então estou falando em nome de todos, a gente tem incapacidade de formular perguntas, quanto mais entender as respostas. Então, eu acho que a gente precisa, inicialmente, se conscientizar, depois se educar, e aí a gente vai ter resolvido o maior obstáculo que a gente tem, que é a desideologização, e para poder progredir. Totalmente, concordo 100% com você. E por isso que é tão importante esses papos, discutir esses assuntos, esse assunto especificamente, em todos os lugares, podcast, na TV, no rádio, na revista, no impresso, em site, em qualquer lugar, e nas redes sociais também, apesar de toda a loucura que a gente vê do discurso ideologizado que tem nas redes sociais, é fundamental a gente trazer, então, essa questão e tirar todas as sombras dela, né? Porque, infelizmente, ainda tem. Obrigada, Fábio, por esse papo tão esclarecedor. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar e eu anseio, sonho que a gente volte a conversar, tendo um papo mais pé no chão, mais real, sobre a importância verdadeira da questão do meio ambiente, seja para os negócios, seja para a nossa vida. Muito obrigada, tá? Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Obrigada, até a próxima. Então amanhã a gente se vê de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais. Em pé.